No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre todos os livros do Intrínsecos. Uma das perguntas que eu mais recebo, aqui no YouTube quando eu faço o unboxing do Intrínsecos e também lá no Instagram é: vale a pena assinar? Eu sempre respondo, que eu gosto muito do Clube Intrínsecos, mas que eu acho que essa é uma resposta, assim, muito pessoal. E eu vou conversar sobre isso com vocês, no vídeo de hoje, mas antes vou pedir para você se inscrever, caso não seja inscrito aqui no canal, para curtir e compartilhar esse vídeo. E também vou deixar o meu obrigada de sempre aos membros do Clube na Manita. O link do projeto tá aqui na caixinha de descrição, caso você queira saber mais, caso queira fazer parte, e se tiver alguma dúvida é só me perguntar. Bom, então vamos lá responder a essa pergunta tão difícil. Por que eu falo que é uma resposta muito pessoal? Não é porque eu quero ficar em cima do muro, tá? É porque eu acho que depende de muitas coisas, Hoje a gente tem muitos clubes de assinatura, muitos clubes do livro de assinatura, então cada um tem um perfil, cada um tem uma proposta, e eu acho que antes de você assinar qualquer um desses clubes, você precisa ver o que você procura, em um clube do livro por assinatura e o que cada um oferece. O que eu acho sobre o Clube Intrínsecos? Tem muito o DNA da Intrínseca. Eu sempre fui, desde 2013, 2014, que eu realmente me tornei leitora assídua, sempre me identifiquei muito com o catálogo da Intrínseca, Sempre li muitos livros publicados por eles, e eu acho que o Clube Intrínsecos tem muito isso, Essa versatilidade que eles têm no catálogo. Então, eu acho que antes de você assinar qualquer clube do livro, você precisa ver quais títulos esse clube já trouxe, se eles têm a ver com você, se foram livros que você já leu e gostou, livros que você teria interesse em ler, E é por isso que eu digo que é uma resposta muito particular, Sobre o Intrínsecos, eu particularmente gosto muito dos livros dos projetos gráficos, que são bem minimalistas. Eu sou apaixonada por essa estética minimalista e eu acho os livros deles maravilhosos e ficam lindos na estante, Então também tem esse ponto. Minha experiência é bem positiva, isso eu posso dizer com certeza, mas antes de você, fazer a sua assinatura, pese todos esses aspectos. E para ajudar, eu trouxe aqui a minha coleção de Intrínsecos. Vou falar sobre os que eu li, mesmo os que eu li na capa comercial, porque isso vai ajudar também a vocês a saberem quais livros já foram trazidos pelo clube e se tem a ver com vocês, enfim. Então vamos começar aqui pelo número 1, que é O Desaparecimento de Stephanie Mailer, do Joe Dicker. Esse livro aqui, vou deixar desse lado porque aqui eu vou colocar a capinha comercial, foi publicado, pela Intrínseca, pelo Intrínsecos em outubro de 2018, foi a caixinha número 1. Eu gostei desse livro, eu gosto muito do Joe Dicker, Já li A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, que eu gostei. Acho que hoje eu teria alguns problemas ali com essa história, mas na época eu gostei, eu li em 2015. Li o livro dos Baltimore, que eu gostei bastante. Li O Desaparecimento de Stephanie Mailer. Não foi uma leitura, assim, não é o meu livro favorito dele. Não foi uma leitura que eu devorei, apesar de ser um mistério, etc. Foi uma leitura um pouco mais lenta, mas eu gostei bastante e eu recomendo, porque como eu falei, eu gosto bastante do autor. Nessa edição aqui, que é a primeira, ainda não tinha esse acabamento meio plastificado, sabe? Então acabou que a minha edição ficou um pouquinho manchada e enfim. Mas aí logo no segundo eles já colocaram o acabamento plastificado, que eu acho que é ótimo, que ajuda muito a conservar o livro. O segundo livro foi Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer, do Val Emick, que é um livro que eu gosto muito, assim, que eu tenho muito, muito, muito carinho. Eu acabei lendo ele, foi publicado em novembro de 2018, e eu acabei lendo ele só em 2019, acho que um ano depois, e eu amei. É um livro muito sensível, daquelas histórias que tem aqueles protagonistas, aquelas protagonistas que a gente se apega, assim, e é um livro que fala muito sobre memória, sobre lembrança, e tem toda essa coisa de Beatles, especialmente o John Lennon. Então, pra mim, assim, é que John Lennon e Beatles fazem muito parte das minhas lembranças de infância, de família, etc. Foi um livro que me tocou no fundo da alma, assim. Mas mesmo que você não tenha essa ligação com Beatles, eu acho que você vai gostar também, porque é isso que eu falei, é sobre lembrança, E todo mundo tem lembrança. Então, eu gostei muito dessa leitura. Depois, a gente teve O Construtor de Pontes, do Mark Zusak, que é o autor de A Menina que Roubava Livros, E eu li, ele veio em dezembro de 2018, a caixa 3, e eu só fui ler agora, em maio, junho. E assim, não foi um livro que eu amei. Eu amo A Menina que Roubava Livros, gosto de outros livros do autor, Principalmente Eu Sou o Mensageiro, mas esse aqui pra mim não rolou tanto. Tem a escrita dele, que eu acho que é algo muito característico do Mark Zusak, mas a história em si, assim, a forma como ela foi estruturada não me cativou tanto, embora seja uma história sobre família, sobre dramas familiares, enfim, não foi um livro que eu amei.
Mas eu acho que vale a pena a leitura, principalmente se você também é fã do Mark Zusak, né, de outras obras dele. Aqui eu tenho, esse eu guardei, o Marcador e também o Postal, que são coisas que vêm com todos os livros, né, mas de alguns, como esses primeiros que eu mostrei, eu não tenho guardado, eu acho, ou eu não encontrei, ou eu, né, enfim, agora eu tô mais organizada e tô colocando junto com o livro. Então esse foi o livro 3 do Intrínseco. Estou aqui com a minha colinha. O livro 4 foi O Caso da Mansão de Bowen, do Edgar Canteiro, que é um terror, suspense, assim, que eu gostei. Não foi um livro que eu amei, mas eu gostei bastante. E eu acho que só nesses 4 primeiros livros a gente consegue ver já essa versatilidade que tem no Clube Intrínsecos e que tem no catálogo da Intrínseca, né? E a gente tem esse terror, assim, que é um terror mais, uma pegada mais cósmica, assim, que não é algo que eu tenho costume de ler. Eu achei interessante, foi uma leitura bem fluida, mas não foi um livro que eu favoritei. Porém, eu recomendo. E esse aqui, eu não guardei, acho, o Marcador e o Postal. Mas enfim, o Caso da Mansão de Bowen. Depois, caixa número 5, fevereiro de 2019, veio 9 Desconhecidos, da Liane Moriarty, que é uma autora que eu gosto muito, uma autora também muito querida pela Intrínseca, né? Eles já publicaram vários livros dela aqui no Brasil. E esse aqui, então, veio em fevereiro de 2019, aqui temos o Postal e o Marcador. Esse livro tá em alta agora, porque vai chegar a série no Prime Video, na adaptação, então tá todo mundo voltando a falar sobre ele, e foi um livro que eu gostei bastante. Como eu falei, eu gosto da Liane, não é o meu favorito dela fico entre Pequenas Grandes Mentiras e O Segredo do Meu Marido, mas esse é um livro muito bom. Eu tô vendo que o pessoal tá criticando um pouco a série, então eu recomendaria realmente fazer essa leitura primeiro. É um livro grandinho, mas é uma história bem envolvente, assim, que faz a gente pensar em várias coisas em relação ao mundo em que a gente vive, a sociedade e tal. Enfim, foi um livro que eu gostei e que eu recomendo bastante também. O 6, a caixa número 6, foi o que aconteceu com Annie, da C.J. Tudor, que eu não tenho a caixa, nunca tive, mas eu li o livro na capa comercial, só que eu já doei. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma relação difícil com a C.J. por causa de Stephen King, né? Porque eu acho que tanto o que aconteceu com Annie como O Homem de Giz, que foi o primeiro livro que a Intrínseca publicou dela aqui no Brasil, são muito parecidos em alguns aspectos com a obra do King, então eu fiquei com um pezinho atrás. Porém, eu já li as outras pessoas, que também vai aparecer aqui nessa lista, porque também saiu no Intrínsecos, e eu gostei mais, e depois eu falo sobre ele. Mas enfim, é um livro bom, ela tem uma escrita boa, uma escrita fluida, eu só acho que ela precisa encontrar mais a voz dela, assim, e eu acho que ela tá no caminho, então por isso que eu continuo lendo, tá? Não é pra falar mal, porque eu não gosto de ficar lendo autor pra falar mal, mas é pra acompanhar realmente essa evolução, né? Ela já se declarou muito fã do King, então eu também acho normal ver essas referências, né? Tem muitos autores que bebem da mesma fonte do King. Continuando aqui, caixa número 7, que foi de abril de 2019, foi Ponte, que eu já tive, mas eu desapeguei, eu abandonei esse livro, na verdade. Eu não costumo abandonar livros, mas eu comecei a ler. A capa é linda, maravilhosa, se passa em Singapura, né, que é um cenário, assim, menos usual pra gente, né. E, enfim, eu tava animada pra fazer a leitura, comecei, mas não me cativou de forma nenhuma, e eu acabei então abandonando, e aí desapeguei do livro. Não vejo as pessoas lendo muito ele, e quando elas leem também não vejo muitos elogios, vejo muita gente abandonando esse livro, mas claro, tem pessoas que gostaram, né, então não estou não recomendando, é só que para mim não funcionou. Caixa número 8, maio de 2019, Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, que eu gostei muito quando eu li. Tá sujo ali. Eu gostei muito quando eu li, né? Virou um dos meus queridinhos da vida. Recentemente a autora esteve aí envolvida com polêmicas horríveis. E sim, acaba tirando, né, um pouco do brilho da obra. Mas enfim, quando eu li, eu gostei. E vai ter filme, né? Então acho que ainda vão falar muito sobre esse livro, que, como eu disse, eu gostei e muita gente gostou também. É o favorito de muitas pessoas. Então, sei lá, como vai ficar essa história da polêmica. É um livro bom, muito bem escrito, uma história intrigante, interessante e que mistura vários gêneros, né? Eu acho que ela surpreende por trazer vários gêneros, assim, várias pitadas, né, de outros gêneros. Eu falei que vai ter filme, né? Ainda não tem data pra estrear, eu acho, mas vai ter filme. A Kia, né, que é a protagonista, vai ser a Daisy Edgar Jones, que fez Pessoas Normais. Enfim, vamos ver o que ainda vai ser falado sobre tudo isso, né? A caixa número 9, de junho de 2019, é Daqui Pra Baixo,
que eu li na capa comercial e eu desapeguei desse livro e eu não sei por quê, porque eu amei, né, do Jason Reynolds, que é autor de Fantasma também, que é um livro Young Adult também publicado pela Intrínseca, que eu gostei muito. E o Daqui Pra Baixo é um livro diferente, porque ele é todo em versos, né, então é um tipo de narrativa, assim, muito diferente do que a gente tá acostumado, e fala sobre violência. É um livro muito forte, assim, ele não tem essa história, né, essa trama do jeito que a gente tá acostumado e tal, mas a gente consegue se conectar. E ele narra, sei lá, 60 segundos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, enquanto o protagonista tá no elevador, né, tá descendo de elevador. Então ele narra esse trajeto aí, nessa forma de versos, abordando esses temas, e é uma história, um livro muito intenso, realmente, que eu recomendo bastante. Como eu disse, não sei porque eu desapeguei, porque às vezes eu desapego de uns livros que não é pra desapegar. Mas, enfim, né, acontece e fica a recomendação. Caixa número 10 foi de julho de 2019, que foi Pátria, que eu não li, não tenho nem o Intrínsecos, nem a capa comercial. Esse livro do Fernando Aramburu, eu não vejo muitas pessoas lendo, mas as pessoas que leram falaram muito bem, elogiaram, enfim. É um livro que eu tenho curiosidade, só não surgiu a oportunidade ainda de ler e ter, né? Mas eu acho que vale a pena sim. E também é mais um autor que sai, né, desse eixo Estados Unidos e Inglaterra, que eu acho que é uma preocupação que a Intrínseca tem, né, que o Intrínsecos tem, embora a maioria seja, né, de autores americanos e ingleses, tem alguns aí que saem um pouquinho desse eixo. Caixa 11, agosto de 2019, foi o Rede de Sussurros, da Chandler Baker. Esse livro é o seguinte, eu li e gostei bastante, mas ele é um livro, só tenho o postal deles, que é vendido como um thriller, e ele é um thriller, mas eu acho que... Só que muita gente acaba se decepcionando porque ele não é aquele tipo de thriller que a gente devora e que a gente fica super intrigado, sabe? Só que eu acho que ele é um livro interessante porque ele fala muito sobre a união das mulheres, a sororidade, né? Porque aqui a gente começa a história com um caso de assédio numa empresa, né? E aí as mulheres dessa empresa se unem ali para fazer uma planilha secreta para que as mulheres contem as suas experiências de assédio sexual. E enfim, aí tem uma morte e tal, e tem essa investigação e etc. Então é uma história que eu achei intrigante, mas ela não é frenética, né? Pelo contrário, ela é um pouco mais lenta realmente, mas é um livro muito atual, né? E que para nós mulheres conversa muito com a gente, né? Principalmente quem trabalha ou trabalhou em grandes empresas e etc. já presenciou ou já vivenciou um caso de assédio, mesmo que na época tenha achado que não era assédio, né? Que era alguma coisa, é uma brincadeira e tal. Então eu acho que isso mudou, né? A nossa visão sobre isso mudou. Então eu acho que por isso é um livro interessante e que merece ser lido, mas se você for ler, não vai esperando esse thriller frenético, uau, não sei o que, não, ele é um livro, né, que tem esse lado sim, mas que eu acho ele um pouco mais reflexível, mais dessa conexão com a nossa realidade realmente, do que os outros thrillers, né, que a gente vê por aí. Caixa 12 foi o... Deixa eu pegar aqui, Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes, que foi o de aniversário de 1 ano do Intrínsecos. Bom, eu gosto muito da Jojo, mas às vezes eu tenho um pouco de preguiça de ler os livros dela e eu tava com preguiça de ler esse, mas enfim, fui super surpreendida. Eu li ele no ano passado, eu acho, porque é uma história muito gostosa de acompanhar, né? Em primeiro lugar, tem personagens femininas muito queridas, assim, daquelas que a gente gostaria de ser amiga, e é uma história que fala sobre a união das mulheres e sobre o poder dos livros. Então, assim, é muito difícil, né, nós, leitores, leitoras, não gostarmos, não nos apegarmos, né, a essa história. Também é uma história de amizade, de superação e enfim, então é um livro que eu considero bem completo, assim, e que apesar de se passar, agora eu não vou lembrar quando, mas seria um romance histórico, a gente consegue se conectar bastante, assim, com vários aspectos, né, e é inspirado numa história real, né, essa história da biblioteca itinerante, comandada por mulheres, enfim, então eu gostei muito desse livro. E nessa caixinha aqui veio também o livro 100, que eu nunca tive, mas que eu sei que é um livro que falam que é bem bonito. Vou deixar a capinha aqui em algum lugar para vocês verem, mas enfim, recomendo bastante Um Caminho para a Liberdade. Caixa 13, outubro de 2019, tivemos Recursão, do Blake Crouch, que eu não recebi a caixa, mas eu tenho o livro na capa comercial. Também gosto muito do Blake Crouch, que eu conheci com Matéria Escura, né? Ele é um autor que eu acho muito interessante pra gente conhecer ficção científica, né? Pra gente ir se acostumando, porque eu acho que ele mescla muito bem as questões da ficção científica, as reflexões que esse gênero traz,
com outros gêneros. Então, eu acho que ele tem uma mistura muito interessante. Eu não sou muito leitora de sci-fi, não porque eu não gosto, mas porque, enfim, acaba não dando tempo, mas o que eu gosto nesse gênero, quando eu leio, são as questões, né, existenciais, essa coisa que é uma ciência, mas é também uma coisa muito existencial. Então, isso é uma coisa que me seduz muito na ficção científica, e eu acho que o Blake Crouch traz isso de uma maneira muito visceral, assim. Então, eu gosto muito dos livros dele e são livros muito fluidos, e as edições que a Intrínseca fez em capa dura são maravilhosas também. Então fica aqui mais uma recomendação. Esse é um dos meus favoritos da vida, assim, eu gosto muito de recursão. A caixa 14 foi novembro de 2019. Os Segredos que Guardamos, da Lara Prescott, que eu li também na capa comercial. Um livro bem interessante, porque ele conta meio que a história do livro Doutor Zhivago, um livro clássico que realmente existiu e tal, então eu gosto muito dessa mistura entre ficção e realidade, mas eu não amei esse livro porque eu achei que faltou alguma coisa. O Boris Pasternak foi acusado, né, de colocar mensagens antissoviéticas no Doutor Zhivago, então não estava permitido publicar esse livro lá na União Soviética. E aí a CIA queria pegar o livro, publicar ele fora para levar para a Rússia, né? Então é toda essa missão tal. Então a gente vai esperando uma coisa realmente de, né, investigação e perseguição e etc, agente secreto, e tem isso sim, mas eu acho que ele foca muito mais na vida realmente do Boris Pasternak no entorno, né, dessa obra, assim, desse clássico. É interessante, foi uma leitura super fluida, que eu gostei, mas eu acho que eu esperava que fosse por um outro caminho, assim, né, e não quer dizer que seja ruim por isso, né, obviamente, mas enfim, não foi um livro que eu gostei tanto quanto eu pensei que eu ia gostar. Caixa 15 foi A Última Festa, da Lucy Foley, que eu li na capa comercial, mas já desapeguei. Gostei do livro, é um suspense, assim, né, eles venderam como um suspense à la Agatha Christie, porque é um grupo de amigos que ficam, né, vão pra uma como é que fala? Um chalé. Não sei se não é uma casa, né, num lugar isolado pra passar, né, o fim do ano e tal, e aí acontece, alguém morre, não sei o que, quem matou, quem morreu, essa é a tônica do livro. E eu gostei, mas eu achei que eu ia amar, sabe, como um thriller, um suspense, e pra mim foi, ok, tem muitos personagens chatos, então isso é difícil às vezes, porque eu não acho que a gente precisa se conectar com todos os personagens dos livros que a gente lê, mas às vezes não se conectar, não se identificar, não gostar desses personagens, torna a leitura um pouco fria, né, acho que isso foi uma coisa que aconteceu em A Última Festa, que não me fez gostar tanto assim, mas enfim, é um thriller que eu recomendo, só não está entre os meus favoritos. Caixa 16, janeiro de 2020 foi o Território Lovecraft, que eu também não tenho nem o Intrínsecos e nem o livro capa comercial. Vejo pessoas falando bem e vejo pessoas falando mal, né? São 4 contos, se não me engano, que meio que revisitam, né, o universo criado pelo Lovecraft. Eu também nunca li nada do Lovecraft, então eu não tenho, né, essa curiosidade tão grande assim de ver como foram refeitas essas histórias. Na verdade, eu tenho curiosidade de saber como foram refeitas, mas eu gostaria de conhecer as histórias, né, originais para poder ter não é uma análise, mas uma ideia geral, assim. O que eu vi foi que as pessoas que leram e assistiram a série, né, também, que chama Lovecraft Country, gostaram mais da série. Então, talvez seja um desses livros, né, uma dessas obras que funcionam melhor na adaptação. Não sei, estou aqui especulando porque eu não li nem vi, então não posso opinar. A caixa 17... fevereiro de 2020, foi Uma Dor Tão Doce, do David Nichols. Eu achei muito legal a Intrínseca trazer o autor no Intrínsecos, porque ele é autor de Um Dia, que é um grande sucesso da Intrínseca, né? Um grande best-seller da Intrínseca, principalmente lá mais no início, né, da história da editora. Então eu achei bem legal, mas não gostei tanto do livro, não. Eu li na capa comercial. Eu gosto muito de Um Dia. Já li todos os livros do autor publicados aqui no Brasil, mas só Um Dia realmente funcionou pra mim, né? Isso lá em 2011, nem sei como seria hoje em dia se eu relesse. E Uma Dor Tão Doce não é um livro ruim, mas sei lá, sabe quando falta alguma coisa, assim, pra gente se conectar com a história realmente? É o tipo de história que eu gosto, porque é um narrador mais velho contando, né, a adolescência dele, a juventude e tal.
mas realmente não funcionou pra mim tanto, eu meio que terminei, né, sabe, tá? Mas enfim, eu achei legal eles colocarem o David Nichols nessa caixa, né, no Intrínsecos. Depois nós tivemos, em março de 2020, o livro de Líbero, primeiro e por enquanto único, nacional, publicado, né, no Clube, do Alfredo Nugão Setúbal, e eu gosto muito desse livro, sei que ele divide opiniões, que muita gente não gosta tanto, às vezes vai esperando outra coisa, mas eu gostei muito, foi um livro que me fez pensar bastante sobre a vida, assim, me trouxe muitas reflexões e que eu recomendo, assim, só não vai esperando um livro que traga muito dessa questão do circo, tal, foi algo que eu falei no meu último vídeo, né, que a capa talvez dê essa ideia, e não é bem isso, assim, ele é realmente um livro muito reflexivo, um pouco filosófico, até melancólico, que eu gostei, mas que pode não fazer a cabeça de todo mundo. Depois nós tivemos a caixa 19, de abril de 2020, que foi As Outras Pessoas, da C.J. Tudor também, que eu falei que a gente ia falar sobre. Gostei desse livro, eu li na capa comercial, mas já desapeguei também, porém eu gostei. Acho que nesse livro a gente consegue ver referências, né, a King e até a outros escritores assim do gênero, mas eu acho que ela encontrou um pouco mais da voz original dela, né, do estilo realmente dela e da forma dela de criar e desenvolver essas histórias. Foi um livro que eu li super rápido, isso assim, algo que não dá pra falar, não dá pra negar sobre a C.J. é que ela tem uma escrita muito gostosa de ler, muito fluida, né, isso já conta muitos pontos, então é isso que a gente encontra também em As Outras Pessoas, e foi um livro que eu gostei, não é um favorito do gênero, mas eu recomendo, e é o que eu falei, eu acho que é um livro que a gente realmente, quando a C.J. tiver 15 livros publicados, a gente vai olhar para As Outras Pessoas e ver esse momento da virada, sabe, eu acho. Depois, em maio de 2020, nós tivemos A Casa Holandesa, da Ann Patchett. Eu li esse livro agora no começo desse ano, se não me engano, e eu gostei bastante. Não gostei muito do final, mas não foi nada assim de estragar a experiência, nada, só que eu esperava outra coisa, né, que a autora tivesse ido por um outro caminho. É uma história muito sobre dramas familiares, que é algo que eu gosto bastante, eu acho que ela explorou isso muito bem, que tem um contexto ali de pós-Segunda Guerra Mundial, que é realmente um pano de fundo, não tem muito sobre isso, mas é uma história que fala muito sobre como o nosso passado, às vezes, prende a gente, aprisiona a gente, sabe, e acaba impedindo a gente de ver outras coisas, viver outras coisas, seguir em frente realmente. Eu acho que é uma história muito sobre isso. E o Danny e a Maeve, né, que são os protagonistas dessa história, principalmente o Danny, ele é muito carismático, a gente se sente próxima dele durante essa leitura, sabe? Durante essa narrativa. Então, é um livro que eu recomendo bastante. Não entrou para os meus favoritos, assim, por causa do fim, mas é um livro que a gente pode dizer que é um queridinho, assim, porque eu gostei realmente bastante. Depois, a caixa 21, que foi junho de 2020, teve o da Helena Ferrante, né, A Vida Mentirosa dos Adultos. Eu não tenho nenhuma das versões. Quero ler esse livro sim, porque eu gosto do estilo, né, da Helena Ferrante e dos temas que ela aborda e da escrita dela. Eu li A Filha Perdida, que eu gostei muito. Li Um Amor Incômodo, que eu não gostei, mas que tem, né, esse DNA que eu senti, né, da Helena Ferrante. Quero muito ler a tetralogia napolitana, né, que começa com A Amiga Genial. Então eu quero ler esse livro. Eu vi que ele dividiu muitas opiniões, mas eu acho que a Helena Ferrante é uma autora que divide opiniões. Nem todo mundo vai gostar, porque são leituras incômodas, né? Ela é indigestas, assim, ela aborda temas de uma maneira que às vezes a gente não quer, ou a gente não tá no momento de lidar e de pensar, enfim. Então eu entendo que ela divide opiniões, mas eu, apesar de ter lido só 2 dela e de ter gostado muito de um e não muito do outro, eu sou do time que defende a Helena Ferrante. Caixa 22 foi A Dança da Água, do Ta-Nehisi Coates, que eu ainda não li. É uma fantasia, né? Acho que a gente pode dizer que é uma fantasia. O racismo e a busca por liberdade em A Dança da Água. Enfim, que seria um livro que foge um pouco da minha zona de conforto, né? Por ter essa pegada de fantasia, mas que tem essa questão de abordar o racismo e tal, que é um tema que eu gosto bastante de ler sobre. Então é um livro que eu ainda não li porque não deu tempo, eu só tenho o postal, eu não sei onde está o marcador. Mas eu quero ler, eu quero bastante ler, né? Acho que vai ser uma boa experiência. Não vi muitas pessoas lendo. Ah, eu tenho marcador, sim. Não vi muitas pessoas lendo. Conheço muita gente que ainda não leu, né? Que assinam Intrínsecos, mas ainda não leu. E, enfim, né? Vamos ver, de repente, aí, se sai uma LC algum dia, né? Não sei. Mas é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler. Caixa 23 foi... agosto de 2020, foi o livro Adultos, da Emma Jane Unsworth, que eu quero ler, ainda não li. Eu sei que ele também divide opiniões, porque eu acho que é um livro que fala sobre, né, esse vício de redes sociais e celular, né, a protagonista vive esse drama, como
como muitos de nós, então eu acho que às vezes as pessoas podem não gostar por se identificarem, sabe? Não sei, né? Eu não li, eu tô chutando. Então, mas eu acho que pode ser isso, às vezes pode ser incômodo, assim como a Helena Ferrante e tal. Então, é um livro que eu quero bastante ler. Que eu acho que eu posso gostar, né? Porque eu tenho aquela mania, como eu disse no último vídeo, de gostar de livros ame ou odeie. Eu acho que esse é um livro ame ou odeie, mas enfim, não tô tão animada assim, porque eu realmente vejo algumas críticas negativas, assim, e tal, mas enfim, só lendo pra saber, né? Caixa 24, que foi setembro de 2020, o aniversário de 2 anos, né, do Intrínsecos, foram 2 livros. O principal foi A Troca, da Beth O'Leary, né, que eu não tenho do Intrínsecos, e é um livro que eu amo. Ela é autora também de Teto para Dois, que é um romance, né, uma história de amor, e aqui a gente tem uma história um pouco mais voltada para a família, né, dramas familiares. Ela também fala de luto, de mudanças. Temos uma protagonista mais velha, a Aileen, que tem 79 anos e que é muito carismática, e eu já falei várias vezes nos vídeos recentes que eu gosto, né, tenho gostado bastante desses livros que tem personagens e ou protagonistas mais velhos, né, idosos, e a Aileen, né, foi uma das personagens que realmente me fez prestar atenção nisso, né. E enfim, é um livro que eu gosto muito, gosto mais desse do que de Teto para Dois, então já fica a dica, né? É um livro que eu realmente acho que todo mundo deveria ler, porque ele é leve, ele é divertido e tal, mas ele traz alguns assuntos bem importantes, assim como Teto para Dois. E na caixinha 24 veio também esse aqui, que é o Árvore dos Desejos, da Catherine Applegate, que é capa dura, que eu ainda não li, mas todo mundo elogia muito, dizem que é uma leitura muito sensível, delicada. Essa edição tá muito bonita também, então é bom de ter na estante, né? Caixa 25, ai, meu amor da minha vida, que foi outubro de 2020, Pachinko, da Mindin Lee. Eu amei esse livro, né? Eu li só agora em julho, na verdade, mas eu amei Pachinko, tudo pra mim, né? É uma história que fala sobre uma família, né, acompanha a família da Sundia durante 4 gerações, né, e tem o contexto histórico da ocupação japonesa da Coreia, fala um pouquinho da Guerra da Coreia também, enfim, então tem um pano de fundo, né, muito caprichado, que faz muita diferença, assim, na hora de construir essa história. Tem vídeo aqui no canal para quem quiser saber mais, mas é, como eu tenho dito, né, desde que eu li, um livro muito completo, porque ele é rico historicamente, culturalmente, né, e é uma história, assim, é uma obra literária muito gostosa de ler, né, e que tem dramas familiares também, tem um pano de fundo também da Segunda Guerra Mundial, então tem de tudo um pouco e eu recomendo demais, por favor, leiam Pachinko. Caixa 26, novembro de 2020, foi A Segunda Vida de Missy, da Beth Morrey, que eu li esse ano e gostei muito desse livro. Eu estava esperando algo mais como A Troca, né? Como eu falei, leve, divertido, mas tratando de assuntos importantes. E aqui em A Segunda Vida de Missy não é bem isso que a gente encontra. É muito mais melancólico e reflexivo e introspectivo do que A Troca, né? É uma leitura um pouco mais densa nesse sentido. Eu acho que a capa, né, faz a gente pensar que é algo um pouco mais leve, a própria proximidade com a publicação de A Troca, né, e esse fato de as duas protagonistas serem idosas e tal, acho que acabou levando eu e muita gente a pensar que era mais parecido com A Troca, mas isso não é uma crítica, tá? É só pra que, se você já leu A Troca, também fez essa associação pra você desfazer, porque eles não têm muito em comum nesse sentido, é só realmente o fato de serem protagonizados por pessoas mais velhas, né, por mulheres mais velhas, idosas. Mas eu gostei muito, como eu falei, reflexivo, melancólico, introspectivo, faz a gente pensar na vida, nos arrependimentos, né, no que a gente leva quando a gente chega numa idade mais avançada e tal, as coisas que passam pela nossa cabeça e a forma como a gente encara o mundo e a nossa vida. Então eu gostei muito desse livro também, apesar de ter sido bem diferente do que eu imaginava. Caixa 27 é o Enigma do Quarto 622 que eu tenho, mas eu não peguei. Então eu vou deixar a capinha aqui pra vocês também, do Joe Dicker. Não li ainda, vou ler. Dizem que é muito bom, o pessoal que leu gostou. Como eu falei, gosto do autor, então estou animada, estou curiosa, né, pra fazer essa leitura e ver o que eu vou achar. E nessa caixa também vem um livro extra, que foi o Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith. Também é uma edição bem bonita, eu não sei se dá pra ver, mas ela é meio não holográfica, não sei qual é o nome disso, mas enfim, tem um efeito assim, e capa dura, né, com fitilho. E eu gostei desse livro, mas assim, daqueles casos que eu gostei do livro, né, da experiência de leitura, mas eu não amei o livro em si, a leitura em si, dá pra entender? Tipo, foi uma leitura um pouco arrastada, mas eu acho que ela me fez pensar sobre muitas coisas, especialmente na questão da culpabilização da vítima. E aí a autora desafia a gente a pensar
o que a gente tá acostumado a pensar como sociedade, ou a gente sair um pouquinho da caixinha e ver o outro lado dessa história. Então, é um livro que eu recomendo, tá? Só que não foi uma leitura, ai, nossa, quero muito saber como vai acontecer, quero muito ler, tô ansiosa. Não, não foi. Pra mim não foi, tá? Foi mais assim, vou terminar. E quando eu terminei, falei, olha, valeu a pena. Então, essa foi a minha experiência com esse livro. Caixa 28, janeiro de 2021, A Família Mandible, da Lioness River. Eu gostava, não sei mais, da Lionel, né? É um dos meus livros favoritos da vida, que é Precisamos Falar Sobre o Kevin, é dela. Outro que eu gosto, outros dois que eu gosto muito, né? O Grande Irmão e O Mundo Pós-Aniversário também são dela. Mas assim, a Lionel andou falando umas coisas que eu não concordo aí em relação à pandemia, etc. E aí eu acabei ficando um pouco, sei lá, sem vontade, sabe? De ler esse livro aqui. Também porque é um tema assim que não me apetece tanto, embora seja uma distopia, que é um gênero que eu gosto, fala muito sobre economia, tal, muito sobre dinheiro, assim, eu não sou muito ligada nisso, né, em histórias que falam sobre isso, então eu não estou tão animada para fazer essa leitura, mas eu gostei muito da cor desse livro e, enfim, né, tá aí na coleção, se um dia eu vou ler ou não, acho que sim, acho que vou ler, mas não é, assim, algo urgente. Deixa eu ver uma coisa. Esse aqui acho que é o primeiro livro que eu tenho do Intrínsecos que tem a folha de guarda, com um projeto gráfico. Não sei exatamente quando começou até a folha de guarda, eu acho que foi em A Troca, mas posso estar errada. Então, enfim, se você aí é assinante do Intrínsecos tem essa informação, deixa aí nos comentários. Mas enfim, esse é o primeiro que eu tenho, que tem a folha de guarda com um projeto gráfico. E, enfim, não sei se vou ler e tal, acho que vou um dia, mas não é uma prioridade. Fevereiro de 2021, caixa 29, tivemos novamente Lucy Foley com a última festa, né, uma lista de convidados. Não li ainda, esse é a lista das migas de setembro, né, o projeto que eu tenho com a Dani do Resenhas de Algodão, e dizem que é melhor quem leu esse A Última Festa, gostou mais desse, né, no geral, e eu acho que eu vou gostar mais também, porque como eu falei, A Última Festa foi uma experiência ok, mas que deixou um pouquinho a desejar, então eu tô bem curiosa pra ver como vai ser essa leitura, e enfim, então é isso, essa foi a caixa de fevereiro. Aí nós tivemos março, caixa 30 foi A Metade Perdida, da Brit Bennett. Esse livro aqui eu queria muito ler, ainda quero, mas eu fiquei muito empolgada quando chegou e ainda não consegui ler. Porém, depois, né, que o pessoal foi lendo e tal, fui lendo algumas críticas não tão positivas, né? Mas enfim, claro que isso, né, varia de cada um e tal, não fiquei com menos vontade de ler, só não fiquei com uma urgência tão grande. Nessa caixa aqui, veio também um livro da Nath Finanças, só que eu dei pra minha irmã, porque ela tá aí na vibe de cuidar das finanças, etc, então eu dei pra ela. Mas foi uma caixa bem legal, que vieram várias coisinhas da Nath Finanças, né, pra ajudar a gente a cuidar do nosso din-din. Então, A Metade Perdida, não li, mas quero. Enfim, vamos ver quando que vai dar pra fazer essa leitura. Ah, sim, deixa eu mostrar aqui o marcador e a capa, né, é uma capa bem bonita. O marcadorzinho aqui. Eu gostei bastante do todo o projeto gráfico desse livro e a folha de guarda também, bem caprichada. Bom, eu falei no começo do vídeo, né, sou muito fã do projeto gráfico do Intrínsecos e está aqui uma das provas. Caixa 31, abril de 2021, foi o Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman, que causou, né, por causa desse menininho aqui, dessa raposinha. É o único livro do Intrínsecos que tem um hot stamp na capa mesmo, e aí por isso não tem o símbolo aqui, né, do Intrínsecos, para não ficar muita informação. Agora tem o segundo livro, né, dessa série aqui, que também tem a raposinha, mas dos Intrínsecos regulares, vamos dizer, esse é o único que tem a hot stamp aqui. Causou, eu achei fofo, eu acho que eu prefiro o normal com o símbolo do Intrínsecos aqui mesmo, mas eu achei fofinho, né, e só que na época que eles lançaram, muita gente amou e muita gente odiou, e aí eles não fizeram mais. Não sei se existe a intenção de fazer, se era realmente a intenção de fazer só nesse livro, não sei, né, não sabemos, mas eu gostei, porém eu pessoalmente acho que prefiro normalzinho mesmo. Mas enfim, esse livro aqui eu li agora recentemente, terminei semana passada, e eu gostei. Ele, né, promete aquela coisa de Agatha Christie e tal, com humor, né, britânico, e é protagonizado por 4 senhores, né, 2 homens e 2 mulheres idosos, já que moram num lar de idosos e começam a investigar aí uns crimes. Gostei da proposta, né, porque eu acho que é um livro que fala muito sobre a forma condescendente com que a gente trata os idosos, né,
muitas vezes, ou sempre, né? Porque a gente acha que eles não podem fazer nada, né? A gente quer cuidar, na verdade. Eu sei que a intenção é boa, mas muitas vezes a gente acaba rolando um certo apagamento, sabe? Dos desejos dessas pessoas, dos medos, das vontades, da vida que elas já viveram, da experiência que elas já têm. Então, eu acho que foi um livro que me fez pensar muito sobre isso e por isso eu gostei. Gostei dessa proposta, gostei dessa reflexão e da forma como o autor inseriu, né? Pequenas coisas que fazem a gente ver isso e ver isso na gente, no nosso comportamento. Mas como livro, como história, não gostei tanto, porque eu li ele no Clube da Glau, né, no Clube Mais Que Livros, e a gente conversou, né, no debate e tal, porque eu acho que rolou, assim, uma falta de conexão com esses personagens. É um livro narrado sobre vários pontos de vista, né? São capítulos curtinhos, então nem dá tempo da gente se apegar àquele personagem que tá narrando, né? Ou ao ponto de vista dele e já muda. Então eu acho que isso acabou prejudicando essa conexão. Mas como eu falei, vai ter a sequência, né? Que é O Homem que Morreu Duas Vezes, se não me engano. Também vai sair na capa comercial. Então, assim, pode ser que coisas que não funcionaram tão bem nesse livro tenham um aprofundamento, uma continuação nessa sequência, né? Que eu não sei, sinceramente, se eu vou ler, mas, enfim, existe aí a chance de consertar, né, esses pontos que a gente levantou. Caixa 32 foi Nossa Parte de Noite, da Mariana Enríquez, que é uma autora argentina. Eu já tinha lido dela o Tudo Que Perdemos no Fogo, que é um livro de contos, também publicado pela Intrínseca. Eu achei a proposta desse livro aqui interessante, porque ele é eu não sei se ele pode ser bem... É um terror que tem um pano de fundo político, né, da Argentina e tal, e também sai desse eixo Estados Unidos e Inglaterra. Mas ele é grande, né, e isso acabou me dando uma certa... como é que fala? Certo desânimo, porque eu tô com outros calhamaços na frente pra ler, né? Esse eu não guardei o postal aqui. Então, por isso que eu acabei não lendo ainda, mas pessoas que leram gostaram. O Rafa Cassati, que faz parte do Clube da Manita, estava lendo e estava gostando bastante. Ele até se identificou com algumas coisas em relação a pertencimento. Achei isso bem legal. Quero muito ler, tô super curiosa, mas realmente agora eu não consigo encarar, né, esse calhamaço, porque como eu falei, eu tenho outros calhamaços para ler. Mas eu quero ler esse sim, e acho que ele promete ser uma boa leitura. 34, que foi junho de 2021, foi o Susan Não Quer Saber do Amor. Na verdade, é a caixa 33. Essa é a caixa 33, junho de 2021, Susan Não Quer Saber do Amor, que eu achei muito bonitinha a cor, né? Achei fofa. E fiquei curiosa para ler o livro. Achei uma graça também, porque em inglês chama The Cactus, né? Então eles pegaram toda essa... coisa, né, identidade visual dos cactos e tal, e fizeram a folha de guarda e fizeram também a capa, que tem aqui o izinho da Intrínseca com um cactinho e o marcador. Então, só que eu ainda não li, né? As pessoas que foram lendo, eu vi opiniões bem divididas, né? Lá no grupo do clube, tanto pessoas que gostaram bastante, quanto pessoas que esperavam outra coisa. Falaram que a personagem é meio chata e tal. Não sei, né? Não li, então ainda não tenho opinião formada, não posso ter, mas eu quero muito ler. É um livro menorzinho, então eu acho que eu consigo ler em breve, né? Mas sim, a caixa 34, que é a de julho de 2021, que é Hamnet, né? Da Maggie O'Farrell. Esse livro aqui também não vi muita gente lendo ainda, mas ele me chamou a atenção, sim, fiquei curiosa para fazer essa leitura. Só não sei quando, né, vou conseguir ler. E nessa caixa veio também o Era Uma Vez em Hollywood, né, que foi a estreia do Quentin Tarantino como autor, como escritor. Eu não peguei o livro também, mas vou deixar a capinha aqui pra vocês. Só que eu não pretendo muito ler, porque eu não sou muito apegada ao Tarantino e tal, então eu não tenho, né, um desejo de ler. Então não sei quando lerei, mas achei interessante e achei diferente, assim, porque era um livro que não tava tão comentado assim, nem lá fora, agora que começaram a comentar mais e tal, então eu achei interessante eles trazerem esse livro no Intrínsecos. E agora eu vou mostrar o Intrínsecos de agosto, a gente já tá no dia 20, mas vai que você não recebeu sua caixa, né, e não quer saber qual livro é, então se você não quiser saber, a gente encerra por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Agora, se você quer saber, ou se você já recebeu a sua caixa, ou se você não é assinante, o livro de agosto é Outra Garota Negra, né, que é da Zakiya Dalila Harris, que é um livro que promete, né, misturar aí O Diabo Veste Prada com o filme Corra, do Jordan Peele, que é um livro que vai falar sobre racismo e etc. Só que eu estou vendo as pessoas, assim, das pessoas que leram, não estão gostando tanto. A Thay
do Rabiscando Linhas, que faz parte do Clube da Manita. Ela estava amando o livro e aí ela falou que o fim, assim, as 30 últimas páginas não rolaram tanto pra ela. Então, eu não sei o que esperar exatamente. Assim, na verdade, eu diminuí um pouco as expectativas, né, pra não me decepcionar, mas eu tô curiosa, porque essa mistura de O Diabo Veste Prada com Corra, né, entre outros títulos e tal, me deixou bem intrigada, né? Então, não sei, né, o que eu vou achar dessa leitura, mas já vou com isso em mente, que talvez não seja exatamente o que nós imaginamos, assim, né, coletivamente. Mas enfim, continuo curiosa pra ler e eu achei essa capa comercial muito linda, né? Eu queria, inclusive. Então, é isso. Esse foi o último Intrínsecos, né, o de agosto. Já acho que já sei qual é o de setembro, achei interessante. Não vai ser um livro, assim, que eu vou estar super louca pra ler, embora, enfim, tem algumas coisas que me chamam bastante atenção, mas como sempre fico animada, né, pra ver a edição. Vai ter um livro extra do John Green, não é spoiler, a Intrínseca já avisou isso faz tempo. É um livro de não ficção, né, então pra quem aí gosta do autor, como eu, já fica esse aviso, né, dá pra assinar até o dia 31 de agosto, pra receber a caixinha de setembro, que é uma caixinha comemorativa do 3º aniversário do Intrínsecos, né. Então é isso, gente, eu acho que o meu saldo, assim, com Intrínsecos é bem positivo, dos livros que eu já li. Eu espero que esse vídeo ajude, né, quem tá em dúvida se vale a pena assinar ou não em relação ao catálogo da Intrínseca, em relação ao que eles costumam trazer, né, nesse clube. Então eu vou ficando por aqui. Hoje me conta se você é assinante do Intrínseco, se você já foi assinante, como foi sua experiência, como é sua experiência, se você já leu algum desses livros ou tem vontade de ler. E é isso, vamos conversar então aí na caixinha de comentários. Mais uma vez, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve por favor, curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.